Muito boa noite a todos. Um cumprimento especial para a mesa, começando pelo Sr. Presidente da Câmara, o meu amigo José António Jesus, o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, Dr. Faria, o Sr. Secretário de Estado, Leal da Costa. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, José Cesário. Cumprimentar os Srs. Presidentes de Câmara, vereadores, a Sra. E os Srs. Deputados, dirigentes de secções, militantes, enfim, todos aqueles que estão hoje aqui connosco nestas quintas jornadas da consolidação, crescimento e coesão. Eu vou partilhar convosco 3 ou 4 reflexões que julgo que são importantes, que são pertinentes neste momento e trazer-vos uma mensagem que é simultaneamente uma mensagem de responsabilidade e de ambição, mas também uma mensagem de confiança e de esperança. Estas jornadas que nós hoje realizamos pelo país, pela quinta vez, não sei se estão lembrados, mas começaram em 2012, em junho de 2012. Em 2013 fizemos 2 sessões, em fevereiro e em novembro. O ano passado, em 2014, fizemos outras em novembro e voltámos em janeiro, finais de janeiro, a fazer pela quinta vez jornadas que chamamos então de consolidação, crescimento e coesão. O partido entendeu em 2012 que era importante explicar aos militantes, explicar pelo país a razão de ser de muitas das decisões que estavam a ser tomadas, de muitas das medidas que o Governo se via obrigado a implementar e, aos poucos, fomos falando cada vez menos de consolidação e fomos falando cada vez mais de crescimento e de coesão. Foi assim já o ano passado e foi assim e é assim este ano. Falamos cada vez mais no futuro. Mas aqueles que estão lembrados de 2012, junho de 2012, já num momento muito difícil para este Governo, enfrentando uma herança pesada que já foi aqui referida várias vezes, lembram-se do ambiente, das dúvidas, das suspeitas mesmo relativamente à capacidade deste Governo de enfrentar essa herança pesada e da capacidade dos portugueses, do país, dar a volta por cima e conseguir sair de um programa que nos foi entregue nas mãos pelo anterior Governo, sair desse programa de ajustamento sem segundo resgate, sem programa cautelar, sair pelos nossos próprios pés e voltarmos a pôr o caminho na rota do crescimento e do desenvolvimento. Com as liberdades que este ambiente permite, e estando na mesa o Sr. Secretário de Estado da Saúde e 2 médicos, eu costumo dizer que o que aconteceu ao país foi, imaginem que o anterior governo, ou os anteriores governos do engenheiro Sócrates, atropelaram o país e deixaram o país em estado de coma. E ligado a uma máquina com uma prescrição devidamente assinada com o dono ou aqueles que tutelavam a máquina, e nós, o nosso governo da maioria, o nosso partido ficou responsável por voltar a dar ao país, no fundo, recuperar a saúde perdida. E foi assim durante vários anos, até o ano passado, ao mesmo tempo que aqueles que atropelaram o país, que aqueles que nos deixaram o programa e a prescrição médica diziam não se vai levantar de maneira nenhuma, não vai recuperar, ao contrário, vai piorar. E disseram isto sistematicamente a cada orçamento de Estado, diziam, mas isso é um orçamento completamente, é uma fábula, não vai ser possível, o país vai entrar numa espiral recessiva, o país vai voltar a ter que pedir auxílio à Troika, vamos ter um segundo resgate. Disseram isto sistematicamente, acusando o Governo de ter estimativas completamente irrealistas, de não saber o que estava a fazer, de levar o país para um rumo, para um caminho que não tinha saída. Pois bem, nós conseguimos libertar o país dessa máquina, saiu dos cuidados continuados e, aos poucos, desde o ano passado, desde maio do ano passado, quando o programa que nos deixaram entre mãos acabou, quando a prescrição que foi, de alguma forma, assinada, contratualizada com os anteriores governos do engenheiro Sócrates, conseguimos que o país, aos poucos, se restabelecesse, começasse, aos poucos, a ganhar forças, e isso foi visível numa série de sinais
há 23 meses consecutivos, em 23 meses, 22 consecutivos, o desemprego cresce. O crescimento é superior a todas as estimativas, mesmo daqueles que sistematicamente vêm dizer que o Governo tem previsões muito pouco sólidas. O crescimento voltou, o desemprego diminuiu, conseguimos ter resultados, como sabem, nos últimos dias foram tornados públicos relativamente às contas públicas e à forma como conseguimos consolidar estas contas públicas. O déficit das administrações públicas foi mais baixo do que o que estava previsto e grande parte desse esforço foi feito não à custa dos impostos, mas à custa da diminuição da despesa e mantendo, do ponto de vista social, quer na saúde, quer na educação, quer naqueles que são os setores fundamentais, mantendo os compromissos que o Estado tem perante a sociedade. Foi graças a este Governo que o Estado Social foi salvo, que o nosso Estado Social foi salvo. Foi graças a este Governo que o Sistema Nacional de Saúde conseguiu pagar grande parte das dívidas herdadas, como mostrou o Sr. Secretário de Estado, continuou a investir essencialmente naquilo que é e que são os mecanismos, os instrumentos de garantir um país, uma sociedade, uma economia ao serviço dos portugueses. Pois bem, este país que todos diziam, sobretudo aqueles que o deixaram no estado em que o encontramos em 2011, que diziam que estava condenado a um segundo resgate, à espiral recessiva, a um programa cautelar, são esses mesmo que hoje dizem mas tudo isto foi feito graças à intervenção do Banco Central Europeu, à intervenção de Bruxelas, foi a sorte da evolução da economia. Não reconhecendo que o que o país conseguiu fazer foi graças aos portugueses, graças ao esforço dos portugueses que ao longo destes anos conseguiram, graças à sua determinação, à sua resiliência, à sua capacidade de enfrentar a adversidade, como aconteceu muitas vezes na sua história, conseguiram vencer as dificuldades e estão hoje muito diferente daquele que é o exemplo, pasme-se, o exemplo dos nossos opositores, nomeadamente até do Partido Socialista. O grande exemplo que o Partido Socialista tem para mostrar ao país são os gregos e, sobretudo, o partido que venceu as eleições da Grécia no último fim de semana. Este é que é o exemplo. Nós que conseguimos libertar-nos do programa cautelar, que nós conseguimos evitar o segundo resgate, nós que combatemos a espiral recessiva, colocando o país no caminho do crescimento e do desenvolvimento, este Partido Socialista não reconhece o esforço que os portugueses fizeram e estão a valorizar uma promessa e, sobretudo, um programa que visa colocar os europeus, os povos europeus que enfrentaram com essas mesmas dificuldades a crise das dívidas soberanas, são esses o exemplo que os nossos opositores têm para nos apresentar. Naturalmente que o país ultrapassou estas dificuldades com muitos sacrifícios, com muito esforço por parte dos portugueses. Foi muito difícil chegar até aqui, mas hoje o que nós estamos a dizer a todos os portugueses é que valeu a pena. E valeu a pena não só porque conseguimos afastar os ventos das maiores dificuldades, conseguimos inverter as grandes variáveis macroeconómicas, nomeadamente o crescimento da economia e o desemprego, mas sobretudo porque hoje temos bases sólidas para continuar o caminho, que é um caminho que tem que ser continuado. Seria, do nosso ponto de vista, uma irresponsabilidade como aquela que nos trouxe até 2011, prometer aos portugueses que daqui para a frente tudo vão ser rosas. Não vão ser rosas. O país tem que continuar a trilhar este caminho do rigor, da responsabilidade, combatendo aquelas que são as facilidades e as falsas miragens que prometem muitos e continuando por esta via com a consolidação orçamental, mas agora olhando muito mais para as dimensões do crescimento e do emprego, como tem acontecido nos últimos meses. O Sr. Secretário de Estado já referiu aqui algumas das medidas tomadas em matéria de saúde, mas eu relembro outras que são importantes e que vale a pena recordar àqueles que nos acusam
quer da irresponsabilidade ou da insensibilidade social, quer àqueles que nos acusam de termos políticas que são elas próprias geradoras de estagnação ou de pouco desenvolvimento da nossa economia. Eu relembro a reposição dos 20% do rendimento dos funcionários públicos com vencimento acima dos 1.500 euros e a reposição na totalidade dos vencimentos inferiores a 1.500 euros. A recuperação ou a reposição total das pensões para a classe média com a extinção do SES para as pensões abaixo dos 4.600 euros. O aumento pelo 4º ano consecutivo, convém lembrar aqueles que nos acusam de insensibilidade social, perguntar o que é que eles fizeram relativamente às pensões mínimas sociais e rurais no tempo em que foram governo e no tempo em que o investimento público era a grande bandeira, o grande instrumento de desenvolvimento que preconizavam para o país. Congelaram as pensões e foi este governo que as descongelou e, pelo 4º ano consecutivo, vai aumentá-las, tendo um impacto enorme, porque este aumento tem a ver com mais de 1 milhão ou 1.100.000 pensionistas, mais precisamente. Fomos nós que fizemos a reforma em matéria de IRC e IRS, no IRC garantindo condições, mesmo com as dificuldades que o país tinha neste objetivo de consolidar as contas públicas e, sobretudo, de reduzir o déficit para valores, como vai acontecer ainda este ano, para valores históricos, mas mesmo assim foi possível baixar o fardo fiscal que as empresas têm e que as empresas, essas que criam riqueza e emprego, podem ajudar a desenvolver o país. O aumento do salário mínimo dos 485 para os 505 euros, o alargamento da isenção do IMI para 50.000 famílias, a isenção do pagamento de taxas moderadoras, que o Sr. Secretário já falou, para 1,4 milhões de utentes, o alargamento das tarifas sociais da energia, que vão abranger 500.000 famílias, o alargamento das tarifas sociais de transportes a todo o país, enfim, um conjunto de aspectos que são fundamentais para criar o crescimento e a coesão que nos propomos fazer. Naturalmente que temos muito orgulho nos resultados e naquele que é o balanço destes 3 difíceis anos, mas que, como dizia, são, do ponto de vista dos resultados, o sinal de que valeu a pena termos feito os esforços que fizemos, na medida em que hoje temos taxas de financiamento nos mercados internacionais as mais baixas de sempre. E, naturalmente, que um país como Portugal ou outro país que esteve sob ajuda externa com intervenção destas instâncias, fê-lo. A primeira coisa que importava ter como resultado era a capacidade de autofinanciar. Ser capaz de ir aos mercados internacionais, pedir dinheiro emprestado a taxas de juros que possa pagar e, sobretudo, com a credibilidade que é indispensável para que esse exercício seja feito. Aliás, é bom lembrar também que nós tivemos que pedir ajuda externa por 2 razões essenciais. Primeiro, porque as taxas de juros estavam em valores insuportáveis, mas mesmo assim não havia quem nos emprestasse dinheiro para podermos pagar salários e pensões. Quando o governo chegou, quando este governo assumiu funções, tinha nos cofres do Estado pouco mais para pagar um mês de salários e pensões. Hoje, em 2015, em janeiro de 2015, temos praticamente a capacidade para pagar todas as responsabilidades, todos os compromissos que são devidos ao Estado até ao final do ano. É uma diferença substancial e é um sinal do que é que valeu a pena e para que é que valeu a pena. Mas, enfim, o caminho que temos pela frente é um caminho difícil, como vos dizia, e um caminho que tem que recentrar-se muito mais no crescimento e no emprego. Alguns desafios que vamos ter nos próximos meses e nos próximos anos têm a ver com a capacidade de financiamento às empresas, à economia e às instituições. O Governo conseguiu negociar com a União Europeia, em condições particularmente vantajosas, um programa que vai constituir a principal fonte de financiamento da nossa economia nos próximos anos, que é o Portugal 2020. São os fundos europeus, mais de 25.000 milhões de euros que vão ser, em primeiro lugar, canalizados para as empresas e para a economia real. Pela primeira vez, desde que somos membros de pleno direito da União Europeia,
um programa tem o peso como este para apoiar essencialmente a economia e as empresas. Mais de 40% destas verbas são essencialmente para a economia e para apoiar, sobretudo, aquelas empresas que querem posicionar-se em termos internacionais, que querem apostar na competitividade, que querem apostar na capacidade de internacionalização, que querem desenvolver as suas competências em matéria de exportação. Porque, pela primeira vez, também, este programa vai exigir àqueles que vão aceder aos fundos comunitários responsabilidade nos resultados. Não basta saber gastar bem o dinheiro em termos da sua execução, é preciso muito mais. É preciso que este dinheiro que vai ser transferido, em muitos casos, no que concerne às empresas, a título de empréstimo, que será devolvido para ser reaplicado na economia, dizia eu, este investimento vai ter que ser associado à criação de emprego, aumento de volume de faturação e aumento de capacidade exportadora, comprometendo e obrigando as empresas a desenvolver um conjunto de estratégias que se reflitam na economia. E, naturalmente, que, até agarrando o desafio que o Dr. Faria fez, julgo que, aos poucos, a estratégia e a agenda para o interior começa a ganhar uma expressão e uma dimensão importantes, sinal de que aquela palavra que ali está, coesão, tem um significado importante. Eu vou dar alguns exemplos que julgo que são importantes para o país, mas alguns deles também importantes para o Distrito de Viseu. Os programas Descentralizar e Aproximar são dois bons exemplos. No caso do Aproximar, e depois de algumas decisões menos refletidas e, porventura, apressadas relativamente a alguns serviços, o Governo decidiu que, antes de fechar serviços, iria repensar e, sobretudo, negociar com os agentes locais, a começar pelos municípios, mas também com as comunidades intermunicipais, a redefinição, a reorganização dos vários serviços que o Estado, a administração local, a administração central, desconcentrada ou não, tem pelo território. E o programa Aproximar, com a criação de lojas do cidadão, espaços do cidadão, é um sinal desta sensibilidade e desta nova abordagem. Isto é, o importante é que as pessoas possam, as populações, onde quer que elas residam, possam ter acesso a estes serviços, possam ter mais serviços ao seu dispor, no sentido de terem a igualdade de oportunidades que a Constituição estipula e que são fundamentais para a coesão nacional. Mas no programa Descentralizar, o Governo quer ir mais longe e desafiou um conjunto de municípios em áreas como a saúde, a educação e os serviços sociais, a transferir para as câmaras municipais, transferir para as CIMs um conjunto de responsabilidades, assumindo aquele princípio que é fundamental na descentralização. Quem mais perto está do cidadão é quem tem condições para prestar um melhor serviço, porque conhece melhor as necessidades das pessoas, porque tem capacidade para gerir e aplicar melhor aqueles que são os fundos públicos e tem a capacidade de poder organizar, no fundo, a capacidade de resposta que as populações precisam. Este programa Descentralizar é fundamental exatamente para poder, de alguma forma, responder a este desafio da descentralização e não posso estar mais de acordo com a chamada de atenção que o Dr. Faria fez relativamente à questão da regionalização. Eu sou um regionalista convicto e um defensor da regionalização e acho que o pior serviço que se pode fazer a um tema desta importância é utilizá-lo como arma de arremesso eleitoral, desta forma despodurada, sem nenhum sustento, completamente de um modo unilateral, é a melhor forma de acabar com a regionalização em Portugal. Aliás, nós temos todos aqueles que participaram nesse combate no referendo, nós temos todos bem presentes na memória os erros cometidos e as más apostas que foram feitas sem criar primeiro um amplo consenso nacional, sem transformar ou não transformar esta matéria numa matéria partidária e, portanto, ultrapassar as barreiras partidárias e encontrar um conjunto de entendimentos que vão além de um partido político. Transformar esta matéria numa bandeira eleitoral é o pior serviço que se pode fazer à regionalização
e é contribuir para que este tema seja ou desapareça muito rapidamente da agenda política e seja definitivamente enterrado em Portugal. Tenho pena que o Partido Socialista e o Dr. António Costa não tenham, por esta matéria, enfim, o sentido de Estado e o sentido de interesse nacional que ela merece e utilizem de uma forma completamente despodurada, como dizia, unicamente para tentar um aproveitamento político e eleitoral das vantagens potenciais que podia tirar, utilizar este tema para dividir os portugueses e criar prestar um mau serviço a todos aqueles que defendem que a regionalização pode ser uma boa medida para Portugal. Mas terminava dizendo-vos apenas, relativamente ao interior, que há um conjunto de medidas, aliás, o documento que vos foi distribuído tem, para além das reformas, um conjunto de medidas importantes. E eu relembro mais duas que vão ser particularmente importantes para o distrito. Uma delas tem a ver com, enfim, um serviço que pode parecer mínimo, mas que é a ligação aérea entre Bragança e Portimão e que, nesta perspectiva da criação de uma maior coesão entre os territórios do interior, o Governo decidiu, e bem, alargar este serviço a Viseu, e, portanto, integrar o distrito de Viseu nesta rota que tem uma importância e que pode ter um contributo, quer do ponto de vista do turismo, quer do ponto de vista da própria economia e do próprio desenvolvimento regional, um contributo importante. Da mesma forma, em matéria de ligações ferroviárias, a aposta que este Governo fez foi de abandonar ou pelo menos pôr de lado a aposta nas alta velocidade de passageiros e apostar muito mais nas mercadorias, aproveitando corredores e, portanto, ligações do litoral para aproximar o país de Espanha, mas privilegiando o transporte de mercadorias e apostando, desse ponto de vista, não só numa ligação a sul, como era a solução do TGV, mas aproveitando que toda esta fachada litoral de que vai de Viana do Castelo até Aveiro e Figueira da Foz possa também ter uma saída pelo centro do país para a Espanha. Ainda neste domínio criou, no âmbito dos fundos comunitários, um conjunto de majorações para os municípios e para os potenciais candidatos do interior, organizando concursos específicos, quer para as empresas, quer para os municípios que estão nestes territórios e, portanto, têm muito mais dificuldade em competir com as empresas de maior dimensão e os municípios do litoral e, por outro lado, criando majorações para beneficiar esse tipo de investimentos. E, terminando, digo-vos apenas que o PSD tem uma estratégia para o crescimento e para a coesão do país. Ela só é possível e só foi possível porque, ao longo destes 3 anos, conseguimos cumprir o principal objetivo, que foi consolidar as contas públicas, que foi libertar-nos do jugo da Troika, libertar-nos de um programa de assistência que, de alguma forma, condicionou a nossa autonomia, a nossa capacidade de decidir por nós. E este programa, ou esta capacidade que tivemos de enfrentar e vencer estas dificuldades, só foi possível porque os portugueses mostraram uma capacidade e uma determinação que, sem a qual era impossível resolver os nossos problemas, ultrapassar as dificuldades e estarmos hoje, em 2015, com uma perspectiva positiva para o país, com a confiança que é fundamental e com a esperança num futuro muito melhor. Temos, em contrapartida, um partido socialista na oposição que, para além de nada ter contribuído para ajudar a ultrapassar estas dificuldades que ele criou ao país, ou que os governos do Partido Socialista criaram ao país, continua sem ter ideias, ou quando as tem, são suficientemente vagas para nada quererem dizer, continuar a querer apostar numa visão e numa estratégia de ficar à espera que o poder lhes caia nas mãos, dizendo mesmo que não apresentam propostas, como dizia um ilustre deputado do Partido Socialista muito recentemente na Assembleia da República, que não apresentavam propostas porque não queriam perturbar, vejam bem, não queriam perturbar a escolha e a decisão dos portugueses. E perante estas duas posições,
a posição de um governo, de uma maioria, de um Partido Social Democrata que foi capaz de traçar um caminho, de convencer as entidades que nos financiaram que nós éramos capazes de ultrapassar esse caminho e éramos capazes de o vencer, que tem falado verdade aos portugueses, que não propõe nem defende soluções de facilitismo e soluções de incumprimento. Pelo contrário, dizendo que o caminho é este que fizemos até agora, um caminho de esforço, mas um caminho que nos leva a resolver internamente os nossos próprios problemas. E temos, do outro lado, um Partido Socialista completamente vazio, sem ideias, sem propostas, apenas dizendo que o caminho é Bruxelas meter mais dinheiro em Portugal para resolver os problemas que nós próprios criamos. São estas duas visões, são estes dois projetos políticos que os portugueses vão ter que escolher daqui a poucos meses. Nós continuamos a acreditar que o futuro é um futuro de esperança para Portugal e que este futuro é de esperança para Portugal porque fizemos aquilo que tínhamos que fazer para bem do país. Se nós tivéssemos escolhido as propostas e aquela que era a política que o Partido Socialista defende, hoje seríamos um país como a Grécia. É por isso que nós não somos a Grécia. Somos muito diferentes. Exatamente porque não fizemos aquilo que o PS tem defendido ao longo destes anos, que é o caminho do facilitismo, o fugir às reformas, o não assumir as responsabilidades e não assumir os projetos que são fundamentais para modernizar e pôr o país de novo no crescimento, no rumo do crescimento e do desenvolvimento. Os portugueses sabem que o PSD coloca Portugal acima de tudo, sempre. Muito obrigado.